você pode, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9, verso de número 6. Fica tranquilo que o pessoal já projetou aqui, a turma está ligada. Olha que interessante esse texto. Enquanto Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi e inclinou-se prostrando-se, com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir você de todas as terras de Saul. Seu pai e você sentará sempre à minha mesa para comer. Queridos, até aí nós temos aqui a história, uma parte, um capítulo da história de Davi com Mefibosete. Chega um tempo no reinado de Davi, onde Davi ele pede para os seus serviçais, questiona os seus serviçais se havia alguma pessoa ainda viva da linhagem de Saul. Então ele questiona isso para um grupo de pessoas que trabalhavam para ele, imagino eu. Daquele grupo, eles chegam ao entendimento que havia um servo que servia na casa de Saul naquele tempo. Então mandam chamar esse servo. Quando esse servo, cujo nome é Ziba, está diante de Davi, Davi o questiona acerca que se existe ainda alguém que tem a linhagem de Saul correndo no seu sangue. E ele então se lembra de Mefibosete. Mefibosete estava em Lodebar. Agora Davi manda chamar esse homem. Davi manda chamar Mefibosete. Entenda que Mefibosete era neto de Saul. Ele era neto de um homem que era rei. Ele era filho de Jonatas, o qual tinha uma linhagem de extrema amizade com Davi. Eram unidos, havia uma aliança entre os dois, de amizade. Existem algumas pessoas que vêm, chegam na nossa vida e passam. Agora existem outras pessoas que chegam na nossa vida, a qual nós passamos a ter uma aliança. E estas pessoas, pode passar anos, quando você as encontra, parece que nada mudou. Quantos aqui tem pessoas assim? Pode passar semanas sem você falar, pode passar meses sem você se comunicar, mas quando você está diante daquela pessoa, você costuma fazer aquelas brincadeiras que você fazia há 10 anos atrás. Você costuma brincar de uma forma com liberdade, como você brincava há 10 anos atrás. Isso é pessoas que você tem aliança. É diferente. Pessoas que você tem aliança. Davi tinha uma aliança com o filho de Saul, Jonatas. O filho de Saul deu um filho, Mefibosete. Agora, enquanto o pai e o avô estavam na guerra, a serviçal que estava cuidando daquele menino deixa o menino cair. E daquele tombo, daquele acidente, faz com que aquele menino perca os movimentos da perna. Aquele menino ele fica aleijado. Um menino que tinha linhagem de rei, sangue de rei. Agora ele é expulso do contexto dele. Uma pessoa naquele tempo, desta forma, com essas enfermidades, motivo de vergonha. A Bíblia nem fala acerca disso, mas analisando o contexto que as coisas aconteciam, o que fugia de um padrão perfeito era motivo de vergonha para a família. Mefibosete vai morar em Lodebar. Agora, ele tinha sangue de rei, ele era da linhagem de rei, amém? E aqui nós temos um retrato da graça de Davi para com aquele homem, porque sem ele chamar, sem ele ir atrás, sem ele provocar nada, de repente mandam chamar aquele homem para que ele se apresentasse diante do rei, que então era Davi. Projeta 1 Timóteo capítulo 5, verso 18. Olha que interessante. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Isso é Paulo falando. E você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vai passando. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Vai passando. Assim, o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único,
honra e glória para todos sempre. Paulo está falando o seguinte aqui, igreja, que o Deus que ele está servindo é um Deus que é rei. Repete comigo: Deus é rei. Repete comigo: Deus é imortal. Agora preste atenção aqui. Mefibosete tinha sangue de rei, amém? Tinha sangue de rei. O retrato da graça, ele não foi atrás de nada, ele não reivindicou nada, ele não publicou indireta no Instagram, ele não mandou carta com indireta, ele não mandou ninguém chamar ele, falar dele acerca, falar da vida dele para o Davi. Simplesmente ele está vivendo a vida normal, mas ele tinha sangue de rei. Paulo está falando que o meu e o seu Deus é um Deus que é, de novo, um Deus que é. Quando eu aceito Jesus como meu único e verdadeiro Salvador, eu passo a ser filho. Eu passo a ser filho de quem, igreja? De Deus. Eu passo a ser filho de um Deus que é. Ou seja, no meu sangue, na minha vida corre o quê? Sangue de. Você é filho do rei. Seu sangue é sangue de rei. Vamos repetir junto: meu sangue é sangue de rei. Mas repete como alguém que tem um trono preparado, como alguém que tem uma herança preparada. O meu sangue é um sangue de rei. O meu Deus é rei. Mefibosete é rei. Fala ao Senhor. Tem linhagem de rei, tem sangue de rei. Por isso nós aprendemos algumas coisas aqui através dessa história. A primeira delas é que quem tem sangue de rei não é esquecido. Quem tem sangue de rei não é esquecido. Ele estava vivendo a vida dele normal. Ele estava lá em Lodebar, estava lá abandonado do contexto que ele nasceu. Agora, de repente, num dia normal, o dia amanhece normal, mas vai anoitecer totalmente ao contrário. Sabe por quê? Porque um dia Deus gera algo no coração do rei atual e manda chamar Mefibosete. O rei manda chamar aquele homem. Sabe por quê? Porque quem tem sangue de rei não é esquecido. Deus não se esquece dos seus filhos. Deus não se esqueceu de você. Sabe, nesse exato momento Deus está colocando no coração de alguém nessa terra aquilo que Ele prometeu para você em 2022, aquilo que Ele prometeu para sua família em 2022, aquilo que Ele prometeu para você, para os seus negócios em 2022. Sabe por quê? Porque Deus não se esquece dos filhos dele. Deus não se esquece de você. Você tem sangue de rei, você é filho da promessa, você é escolhido dele. Deus não se esquece daqueles que são filhos. Repete comigo: Deus não se esquece daqueles que são filhos. Preste atenção. Mefibosete chega até a casa, até o palácio de Davi. E quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz é se prostrar. Nós lemos aqui. E Davi fala assim: cara, não precisa se prostrar não, vamos conversar aqui. Agora, Mefibosete estava em Lodebar. Naquele tempo, todo nome era dado a alguém, a uma pessoa, a alguma situação, aquele nome. Mais forte que o nome falado era o significado por trás desse nome. Então, sempre que algo era nomeado, levava um significado aquele nome. E Lodebar significa um lugar sem pasto. Lodebar significa um lugar sem alimento. Então Mefibosete, linhagem do rei, sangue do rei, está lá num lugar, de uma forma muito simples eu vou falar aqui, que não tem comida. Um lugar que não é próspero. Um lugar que não era um lugar que as pessoas prosperavam, avançavam, viviam tudo aquilo que Deus havia para elas. Ele está lá abandonado, em um lugar que ninguém gostaria que estivesse. Ninguém quer ficar lá. Acontece que quando Mefibosete ele chega na casa do rei, quando ele chega no trono, no lugar onde Davi estava, Davi ele libera uma palavra para aquele homem. Ele fala assim: rapaz, você não precisa ficar prostrado com a face na terra. Olha aqui para mim, porque a partir de hoje tudo aquilo que eu herdei de Saul agora não é mais meu, é seu. Sabe por quê, igreja? Porque quem tem sangue do rei tem promessa, tem herança. Quem tem sangue de rei não vive de miséria. Quem tem sangue de rei vive a eternidade. Sabe por quê? Porque quando você aceita Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, você passa a ter sobre si
uma herança, e essa herança é a vida eterna. Quem é filho do rei tem herança. Quem é filho do rei não vive mendigando não, porque tem herança. Ele começa o dia de uma forma normal, mas ele vai dormir como alguém que tinha herança. Repete comigo: filho do rei. Quem tem sangue de rei tem herança. Você aceita Deus como Pai e recebe a eternidade como herança. Outro ponto que nós aprendemos nessa história é que quem tem sangue de rei é cabeça e não cauda. Quem tem sangue de rei é cabeça e não é cauda. Isaías 49 diz que mesmo que uma mãe amamentando um filho se esqueça desse filho, o Senhor não se esquece de você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Agora, pastor, não tem como uma mãe se esquecer de um filho amamentando. Então você imagina que não tem como Deus se esquecer de você que é filho dele. Veja que Davi manda chamar. Mefibosete agora está diante da presença dele. Está lá e sabe que tem uma herança agora. Sabe que a vida dele mudou. Imagina que ele está em um estado de choque. Imagina que ele está em um estado que a incredulidade bate à porta do coração dele. É muito bom para ser verdade. É muito magnífico para ser verdade. Alguém que a vida inteira está acostumado a sofrer. Alguém que a vida inteira está acostumado a saber que um dia já esteve na linhagem do trono, mas agora foi abandonado. Imagina que a vida inteira ele está ali pensando em dias de dificuldade. Como seria se o acidente não tivesse acontecido? Talvez assim como você pensa, como seria se aquela decisão lá atrás eu tivesse consultado ao Senhor? Como seria se lá atrás eu tivesse andado segundo os princípios do Senhor? Como seria se lá atrás eu tivesse pensado um pouquinho mais? Agora ele está lá na frente de Davi, já sabe que tem uma herança. A vida dele foi transformada. Não só dele, mas como a linhagem dele foi totalmente transformada. Se não bastasse tudo isso, a Bíblia fala que Mefibosete se assentava à mesa de Davi para se alimentar, assim como um filho do rei. Deuteronômio 28. Nós temos ali uma relação de bênçãos que batem à nossa porta através do cumprimento de princípios. Temos ali uma série de relações. Uma série de relações que a partir do momento que eu sigo princípios, eu sou abençoado. E no verso 13 a Bíblia fala que o Senhor coloca como cabeça e não como cauda. Guarda o seu coração, estabeleça princípios, entenda que o seu sangue é sangue de rei, você é filho, Deus tem promessas para você, que Ele sopra o seu nome. Quando você menos perceber, Ele muda a sua história para alguém que era necessitado, para agora estar sentado diante de reis. Essa é a graça de Deus, o favor imerecido. E a graça, diferente de muita coisa que você escuta por aí, ela não é de graça. Foi paga por um preço de sangue. O final dessa história, você começa a se questionar, tá, mas o que Mefibosete fez para merecer isso? Nada, ele só era filho. Da mesma forma, assim, é o seu pensamento. O que eu fiz para merecer isso, Deus? O que eu preciso fazer para merecer aquilo? Ser filho. Um filho confia, um filho obedece, e um filho confia inteiramente, de todo o coração, no seu pai. Não é sobre o seu esforço, não é sobre o seu sacrifício, mas é sobre a sua dependência em Deus. Você está preparado para isso?